Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, em Brasília? Ô, doutor, tava falando aqui agora, tá um clima gostoso, mas com inveja do Ah, doutor que mora no Rio, mora na praia, né, doutor? É de sim, Macaé, né, doutor? sim, exatamente. A gente fica um pouco de inveja por não ter a praia aqui. Tem o Lago Paranoá, mas não é igual a praia. Sim. É isso aí, doutor. Eu tava explicando aqui para os nossos convidados, né, que estão nos seguindo aqui, que não estão vendo agora ao vivo, a questão do home care. O doutor André é especialista em home care, tem atuado no Brasil todo, vários processos, doutor, tem êxito, né? Tem várias vitórias. E aí a gente chamou o doutor André aqui para bater um papo com a gente. Doutor, tudo tranquilo? Como é que tá? Como é que tá a vinda da filhota aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tendo um crescimento tranquilo dentro do esperado, né? A mãe também tá Maravilha. super bem, graças a Deus. Ela vem quando, doutor? A sua filha chega A previsão é julho, né? é julho. Mas a gente não sabe se vai chegar até julho, né? Mas a previsão é Maravilha. essa. Vem numa boa hora, doutor. Sim, obrigado. Doutor, a gente fez umas questões aqui, deixei uma caixinha de perguntas no nosso YouTube, no nosso Instagram. E a gente pode começar agora, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor atua, qual a sua especialidade, se apresentasse aqui para o nosso público, doutor. Tá ótimo. Então, eu me chamo André Freitas, né? Já sou formado desde 2012. É, Sou especialista, sou pós-graduado em Direito Público. Depois me especializei em Direito de Família e recentemente que eu digo, já tem algum tempo, né? Desde 2018, me especializei também em ações de home care, plano de saúde, ações ligadas à área de saúde. Por conta, eu tenho sempre que contar essa história, né? Por conta da minha filha, a Maísa, ela infelizmente veio a falecer em 2020, mas foi ela assim, que me lançou para essa área, porque antes eu fazia mais família, ainda faço família, né? Já era Sim, sim. pós-graduado em outra área de direito público, mas ela em si que acabou me levando para essa área. Eu comecei a advogar por conta dela para poder ingressar com a demanda para ela e após isso surgiram outros clientes e assim foi. A Maísa hoje é um anjo que está no céu, que vem guiando o doutor, não é isso, doutor? Sim, com certeza, com certeza. Assim, filho, hoje eu consigo falar isso muito bem, falar isso tranquilamente, né? É claro que falecimento mexe muito com a gente. Você não aceita o falecimento de imediato, mas hoje eu consigo aceitar bem. Acho que a missão dela aqui na Terra ela veio com uma missão determinada, a gente tem que aceitar isso, né? Ela cumpriu a missão dela, fez diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, Verdade. e eu posso agora fazer diferença na vida de outras pessoas através do que eu aprendi com ela. Perfeito. Então, doutor, a história do doutor eu já conheço há um bom tempo. A Maísa, ela, ela está viva entre nós. Ela vem ajudando várias pessoas, não é? Ela tem, com certeza, em cada ação que o doutor ganha hoje, é um pouquinho da Maísa que foi retirado lá atrás, teve que o doutor educou, aprendeu a duras penas e hoje consegue aplicar para salvar outras vidas, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Com certeza. Perfeito, doutor. Doutor, vamos lá. As perguntas hoje aqui são dos nossos telespectadores deixaram aqui para gente. E a primeira pergunta, doutor, o que é o home care? Vamos lá. Home care é um tratamento médico domiciliar. Tratamento pode ser uma assistência, pode ser uma internação, mas é um tratamento médico que vai ser realizado no domicílio da pessoa. Perfeito. E, doutor, e qualquer pessoa hoje tem acesso ao home care? Pode ser tanto no público, no particular? Como é que fica essa questão, doutor André? Home care é um direito do paciente. Se aquele paciente ele é elegível ao home care, seja no privado, seja no público,
paciente vai ter direito ao home care. Só que a diferença vai ser somente aonde ele vai pleitear. Essa que vai ser a principal diferença. Mas ele é tanto viável para a rede pública quanto para a rede privada. Perfeito. Doutor, a segunda pergunta aqui é: quem informa a necessidade da implantação do home care? Quem é que faz essa informação, doutor? É um médico que assiste o paciente. Ele que vai colocar nesse laudo, o laudo médico, né, esse laudo que vai informar a necessidade do home care, ele vai informar por quais motivos aquele paciente precisa que o home care seja implantado, vai informar o CID-10, o histórico do paciente, né, até ele chegar a essa informação da necessidade do home care. E aí ele vai no laudo médico colocar, olha, esse paciente precisa de técnico 24 horas, ou técnico 12 horas, ou técnico 6 horas, fisioterapia 5 vezes, 2 vezes por semana, enfermeiro 1 vez por mês, médico, especialidades médicas, materiais que precisam, insumos. Muitas das vezes nós atuamos também nessa fase com o intuito apenas de retirar essas omissões, porque também é muito comum o médico apenas colocar o seguinte: paciente precisa de home care com equipe multidisciplinar. Tá ótimo. Mas ele disse muita coisa, mas não disse nada ao mesmo tempo, porque se eu levar esse laudo para, seja o SUS ou seja o plano de saúde, eles vão colocar quem eles quiserem, porque ele não especificou, e é isso que nós sempre, quando atuamos nessa área, sempre pedimos para o médico colocar, né? Ele foi omisso em não informar quais são as áreas, quais são os equipamentos, quais são os serviços que têm que ser prestados, né? Os serviços profissionais, né? Quais são os materiais, tudo que o paciente precisa. Por isso que a gente também atua nessa fase que ela é pré-processual, né? Não há um processo, mas ela é tão importante quanto o processo. Então, por exemplo, doutor, a pessoa que tem um paciente lá, está internado, e aí ela não tem esse conhecimento, ela tem que fazer esse pedido para o médico, seria mais ou menos assim, que a pessoa não tem conhecimento algum, né, de direito, nem mesmo da questão da medicina. Então, essas omissões, ela pode fazer até mesmo sem um advogado, seria isso? Poderíamos dizer no mundo do direito administrativamente, seria isso? Pode fazer até mesmo sem um advogado. É um pouco mais complicado, até porque isso é algo que até mesmo o advogado ele tem que estar muito ali nessa área para ele poder entender que esse paciente precisa disso. Eu já peguei casos, processos em andamento em que houve ação judicial sem nenhuma explicação dessa. E aí nós tivemos que, informar a família, olha, isso aqui não deveria ter ingressado com a demanda sem especificar isso. Mas é algo, sim, que o paciente pode chegar e solicitar que essas omissões sejam sanadas pelo médico. Entendi. Doutor André, e nesse momento a família está tão desesperada, está tão apreensiva, que ela não sabe nem o que fazer, não sabe nem a que recorrer. Por isso a importância de um advogado especialista como o doutor André, que já ganhou várias causas no Brasil todo e tem esse conhecimento, não é isso, doutor? A gente sempre, seja eu, seja outro advogado especialista, seja defensor, né, é importante a família não ficar desassistida. Até algo interessante, teve uma cliente recentemente que ela diz o seguinte: olha, todos os gastos com advogado, de trabalhista e tudo mais, alguns gastos eu entendo que é desnecessário e tudo mais, dá para fazer com o defensor público, mas esse é um gasto que, se fosse um familiar meu e que eu demandasse grande amor por ele, eu pagaria sem pestanejar, porque é algo fundamental, né? É algo fundamental para o paciente. E aí você ter uma prestação meia boca, isso aí pode atrapalhar a evolução do próprio paciente. Pode até prejudicar o seu parente, não é isso, doutor André? Se não for um especialista, igual se não for um médico especialista, você pode até prejudicar o seu parente ou o seu conhecido. Por isso a importância do advogado especialista nesta área.
Doutor, a terceira pergunta é o seguinte: o paciente que não tem plano de saúde e precisa de um home care, de quem é essa obrigação, doutor? É do SUS, Sistema Único de Saúde. E aí o advogado vai ingressar com a demanda, colocando o município e o Estado no polo passivo. A União inicialmente não entra por questão de competência, né? Porque para você colocar a União, a competência vai para a vara federal. Mas é do Estado e do município. O município em que o paciente se encontra. Estado também. E a pessoa, Que o paciente se encontra. sim, e a pessoa, doutor André, às vezes ela nem sabe que tem esse direito, né? Ela acha que por não ter condições de pagar um hospital privado, ela não sabe também que ela também tem vários direitos no plano SUS. No SUS, pode-se dizer assim, né? Então, Sim, na saúde pública, sim, ela acha sim. que não tem direito algum. É só um pouco diferente a tramitação quando a ação é contra um plano de saúde, quando é contra um município e um estado. A tramitação é um pouco mais, quando é contra um privado, né? É mais célere. Quando é contra o estado e o município, é um pouco mais demorado. Doutor, tem casos aqui que a gente vê na televisão que, até mesmo no SUS, quando o prefeito ou até mesmo o secretário de saúde, quando ele não atende, né? O negócio é tão sério, o doutor pode até confirmar aqui que é o especialista, que quando o prefeito ele não atende essa demanda, ele pode até correr o risco de ser preso, não é isso, doutor? Sim, já teve alguns casos assim, secretário de saúde. Acontece muito também, a gente está até colocando mais nessa área, né? Porque, veja bem, secretário de saúde, prefeito serem presos, é importante para mostrar a importância do home care? Sim, são importantes. Mas alguns juízes estão utilizando o seguinte: sequestro na conta do município e aí o advogado traz 3 orçamentos para poder fazer a prestação do serviço, independente da vontade ou da boa vontade do município e do Estado. Então, isso aí também é muito mais eficaz, porque não adianta prender se eu não tiver a prestação. O paciente não tem como esperar, muitas das vezes. Perfeito. Doutor, e por exemplo, um exemplo aqui, o paciente do SUS ali, ele não foi atendido e o advogado fez o pedido. No SUS, a gente sabe como é que a saúde pública, infelizmente, não é das melhores, porém, no pedido do advogado, esse paciente ele pode ser atendido na rede privada e depois o SUS fazer o pagamento, doutor? Como assim? Não entendi. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que está internada no SUS, mas lá no SUS ela não tem vaga. O município, o estado, ele é obrigado a arcar com o atendimento de uma pessoa no hospital privado? Pode ocorrer isso ou não? Pode ocorrer, entendi. Entendi o que você está falando. Sim. Não tem a vaga para atender no município, no estado. Sim. Pode ocorrer, sim, perfeitamente. E aí, vai funcionar mais ou menos como as empresas, né? Sim, por ser home care, por ser home care, esse atendimento ele é no domicílio. Então você não vai ocupar a vaga ali, a não ser que você vai fazer uma cirurgia, que é uma questão diferente, que aí realmente você pode fazer uma cirurgia em determinado caso, fazer uma cirurgia no hospital particular e aí depois sim cobrar esse valor aí do estado, do município, quando tem essa questão da vaga, sim. Perfeito. Doutor citou um caso aqui de cirurgia, vamos fugir um pouquinho do home care aqui, falar em específico da cirurgia. A pessoa está com aquela cirurgia marcada, por exemplo, no SUS, até mesmo no plano de saúde. E aí tem a negativa do plano, né? O doutor pode ingressar também com ação para ter a celeridade dessa cirurgia, doutor? Pode, nós inclusive temos bastante demanda também nesse sentido aí. Cirurgia, órtese, próteses, às vezes que é negado pelo plano de saúde, ou o plano de saúde demora a fazer, a agendar a cirurgia, ou até mesmo o SUS, né? Não faz. Nós já tivemos demandas assim, com êxito, inclusive com reparação de dano moral. Totalmente viável. Pois é.
são direitos que as pessoas nem sabem que tem esses direitos, né, doutor? Infelizmente. Sim, infelizmente. Vamos lá. Doutor, e aí a quarta pergunta aqui que a pessoa fez. Como conseguir o home care na justiça? Como é essa tramitação, doutor? Bom, aí, o primeiro passo é aquele passo de você procurar um médico assistente, né, que ele vai elaborar esse laudo médico, vai descrever CID, informações técnicas referentes ao paciente e argumentar a necessidade da implantação do home care. Laudo feito, laudo completo, aí tem dois caminhos. Se for SUS, ele vai protocolar no município e no estado, ou só no município, dependendo do estado, né? Vai protocolar esse requerimento e aí vai aguardar umas 2 semanas para ingresso com ação por uma negativa por omissão, porque o município e o estado nunca dão essa negativa. Infelizmente, nunca dão essa negativa. E esse Negativa, né? porque essa negativa é fundamental para o ingresso da ação. Certo. Se for o plano de saúde, também com o laudo já pronto, confeccionado, ele vai dar entrada no plano de saúde. O plano de saúde, sim, dá a negativa, diz inclusive que é por não constar no contrato, pacta sunt servanda, aí você entrega a negativa ao advogado e o advogado ingressa com a demanda. Perfeito, maravilha. Doutor, a quinta pergunta aqui é: qual a importância do laudo médico para o home care? Fundamental, né? Fundamental. A gente explicou aqui que o laudo médico é a primeira análise de um técnico, análise técnica do paciente. Ou seja, ele analisou o paciente e informou que aquele paciente é elegível para o home care. Tudo que está ali naquele laudo médico vai ser necessariamente mantido até o final? Não. Pode ser que uma outra coisa seja alterada, mas, assim, dificilmente, tá? Eu não peguei nenhum caso em que o médico tenha informado que aquele paciente é elegível para o home care e depois na perícia não tenha se confirmado. Porque é algo muito sério. O médico não vai colocar essa informação para o paciente não tendo ele necessidade. O que já aconteceu cliente me perguntando: poxa, o médico não quer fazer o laudo meu para o home care. Eu falei assim: olha, talvez porque você não tem, porque o seu familiar não tem necessidade do home care, eu não posso fazer nada. Entendi. A pessoa tem que ser elegível, né? E aí o médico é algo muito sério. O médico, ele analisa isso, ele verifica a importância e ele coloca essa informação. Até mesmo porque o médico também, doutor, as pessoas têm que saber que ele responde, né, pelos seus atos também, podendo até responder judicialmente, não é isso? Sim, com certeza. Perfeito. Doutor, aqui é a sexta pergunta. O que é uma liminar contra um plano de saúde? Como é que funciona essa liminar sem o juridiquês, doutor? Sem o juridiquês, vamos falar assim, né? Isso. Bem leigo. Vamos lá. Entrei com ação agora, né? Aí já aconteceu aquele procedimento todo, seja SUS, seja plano de saúde, entrei com ação. Em regra geral, eu só vou ter uma resposta a essa ação lá na sentença, que é o finalzinho, né? Ou seja, por exemplo, eu peço para implantar o home care para o paciente Y, contra o plano de saúde. Eu só vou ter essa resposta no final. A liminar faz com que, devido a algumas características desse pedido, esse pedido não pode ser analisado só lá no final. Tem que ser analisado agora pelo juiz, antes mesmo até do réu ser citado. Então, o juiz, olhando essas características, a aparência do bom direito, vou falar pouco juridiquês, aparência do bom direito e perigo da demora. Tem essas características, o juiz dá a liminar agora, o advogado pede, obviamente, o juiz dá a liminar agora, e essa decisão, ela já vale imediatamente para o processo. Lá no final, ele ratifica, confirma essa liminar dada no início. Entendi. Doutor, e aí vamos supor, o juiz deu a liminar, porém o plano de saúde e o SUS não cumpriram. Tem alguma multa? Como é que funciona isso? Tem. É chamado de astrente. É a multa por descumprimento. Isso é, inclusive, muito
muito comum o juiz, o advogado, obviamente, tem que pedir, por isso a importância de você ter um profissional que atue nessa área e já conhece como isso funciona. Ele tem que pedir para o juiz arbitrar essa multa. Ele já, assim que ele dá a liminar, ele já informa a estrente, e essa estrente pode ser, inclusive, majorada durante o processo, tá? Nada impede que seja majorada. Ao final, depois do processo transitar em julgado, aí é o momento de você cobrar a estrente, ou seja, essa demora que ocorreu até a liminar ser cumprida. Entendi. Doutor, e o valor da multa, quem arbitra é o advogado que demonstra para o juiz, ou o juiz que faz essa arbitragem do valor da multa? Como é que funciona isso? Obrigatoriamente, pelo novo CPC agora, o advogado tem que pedir. Não tem como mais a gente pedir para o juiz arbitrar somente. O advogado tem que pedir determinado valor. E aí o juiz que vai arbitrar. Mas a gente pede sempre o máximo, que aí ele pode. Isso até porque isso não interfere em custas nem nada. Então a gente pede sempre o máximo do valor, e aí ele vai arbitrar. E o plano, até mesmo para cumprir, fica com medo, né? E depois acaba cumprindo para lá na sentença não ter que pagar. São meios coercitivos de se cumprir a decisão judicial. A estrente, o sequestro na conta, a prisão que você também citou do secretário de saúde, do prefeito, são meios coercitivos para poder cumprir uma decisão que é fundamental para a vida do paciente, muitas das vezes. Sim, com certeza. Doutor, a 7ª pergunta aqui é o seguinte: quem já possui o home care, porém o serviço é ruim, tem como mudar esse cenário? É possível, doutor, fazer a mudança? Com certeza, é possível. O home care ele tem que atender o paciente de forma satisfatória, a ponto do paciente conseguir uma evolução. É muito comum, infelizmente, prestadores de serviço de home care prestarem péssimos serviços. Então, assim, se você tem a situação hoje e o home care está prestando esse péssimo serviço, não está dando o suporte necessário ao paciente, você tem esse direito, deve procurar um advogado para ingressar com a demanda judicial. Perfeito. A 8ª pergunta aqui, doutor, é o seguinte: apesar de o home care não estar no contrato assinado com o plano de saúde, os planos de saúde são obrigados a fornecer para um paciente o home care? Sim, eu até cheguei a citar isso aqui. Essa é a tese defensiva dos planos de saúde, né? O PAC está se observando, ou seja, não está no contrato, eu não sou obrigado a ceder o que não está no contrato. O home care, nome home care, não está no contrato. No entanto, a jurisprudência entende que a internação domiciliar, home care, ele é um desdobramento da internação hospitalar. Se a internação hospitalar consta no contrato, obviamente, se ele é um desdobramento, o home care também consta. Perfeito. Doutor, não sei se o doutor tem levantamentos, mas o home care, creio eu, que a pessoa estando em casa com seus familiares, eu creio que o resultado é bem positivo, não é isso, doutor? Os pacientes que estão com atendimento em home care? Sim, bem positivo. Então, assim, é bom para o paciente, para a família, é bom para o hospital também, que é menos um leito ocupado. Um paciente poderia estar ali no hospital pegando diversas infecções, tendo que tomar antibiótico, enfim. Você está colocando o paciente em risco, muitas das vezes, desnecessariamente, e ocupando um leito em vão. Em vão. Maravilha. Que coisa boa, que notícia boa, doutor. Doutor, a 9ª pergunta aqui: os planos de saúde devem fornecer medicamentos domiciliares quando se tratar de uma situação de emergência, de período longo e de custo elevado? Os planos devem fornecer esses medicamentos, doutor? Eles devem fornecer esse medicamento. Aí, aqui tem uma certa circunstância que é o seguinte: dependendo do custo desse medicamento, tá? E da complexidade, pode haver a necessidade de você ingressar com a demanda própria somente para discutir
essa questão do medicamento. Então, isso não ficaria na ação do home care. Um exemplo que eu utilizo é do canabidiol. Mas tem uns medicamentos também para pacientes com AME que são caríssimos. E você não tem como colocar isso dentro do home care, você tem que ingressar com a demanda própria para discutir isso. Entendi. Doutor, e as pessoas também têm que entender o seguinte, obrigação do Estado, artigo 5º da Constituição ali, o Estado tem que arcar com o tratamento de saúde de cada brasileiro, não é isso? Sim, com certeza. Com certeza. Isso aí está na nossa carta maior. Na nossa carta maior. Então, isso tem que ser feito pelo Estado brasileiro. Perfeito. Doutor, a 10ª pergunta aqui é: quem decide os materiais que serão utilizados no tratamento do paciente no home care, doutor? Então, na primeira análise, quem decide tudo do judiciário, quando vai para a justiça, né, é o juiz. Sim. Mas, num primeiro momento, quem vai decidir isso é o médico. No primeiro momento, é o médico responsável por fazer esse laudo. Ele que vai decidir isso. E isso vai ser ratificado ou retificado pelo perito. Isso que eu ia fazer essa pergunta. Perfeito. Então, assim, o juiz também pode determinar que o perito possa ir na sua casa, que tem um home care, para fazer esse levantamento também, não é isso, doutor? Então, numa determinada fase do processo, aí vamos voltar àquela fase lá que eu falei, né, da liminar. Sim. Iniciou o processo, o juiz deu a liminar, agora a gente já sabe o que é liminar, colocou aquelas multas, começou então a funcionar o home care. Aí tem contestação, tem réplica, são atos processuais que os advogados fazem. Na decisão saneadora, dependendo do processo, não é todos os processos que isso acontece, o juiz ele vai marcar uma perícia. Tá? Perfeito. Depende do processo porque você não pode dizer que todos os processos vai ter essa perícia. Em diversos processos que nós tivemos, não teve perícia. E aí, isso aí depende muito da demanda, depende da complexidade, depende de uma série de coisas. Havendo a perícia, aí esse perito ele vai ratificar ou retificar o que está naquele laudo inicial. Perfeito. Maravilha, doutor, entendi. Doutor, a 11ª pergunta. Isso pode incluir órteses, próteses, cadeira de banho, cadeira de rodas também, doutor? Pode incluir, né? Na ação de home care pode incluir isso. Esse raciocínio vale o mesmo para medicamento. Dependendo da complexidade e dos valores, pode ser que a gente tenha que fazer uma demanda própria somente para discutir a órtese e a prótese. Aí depende da complexidade. Entendi. Porque tem órtese e prótese, doutor, que passa de 100 mil reais, não é isso? Sim, sim. Até mesmo tratamento que não está concluído a sua, como posso dizer assim, a sua eficácia. Então, você incluir isso no home care não tem viabilidade. Aí, às vezes, você discute isso em demanda própria. Não significa que você não vai conseguir, mas isso precisa de ser discutido à parte. Então, poderia ser como se fosse, doutor, duas ações diferentes, não é isso? Duas ações diferentes. Uma para o home care e uma para essa órtese ou para o medicamento. Aí depende da complexidade, né? Depende dos valores da complexidade. Perfeito, maravilha. Doutor, a 12ª pergunta aqui. Existe um tempo determinado para que um paciente possa usar o home care? Tem esse tempo, doutor, determinado? Não tem esse tempo determinado. Lembrando, né, segundo a jurisprudência, o home care é um desdobramento da internação hospitalar. Assim como a internação hospitalar não tem um tempo determinado, o paciente pode ficar, infelizmente, aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida inteira, né, precisando desse tratamento hospitalar. Assim como pode também precisar a vida inteira do tratamento domiciliar. Então, não há tempo determinado. Entendi. Maravilha. Doutor, a última pergunta aqui, para a gente não encerrar, não alongar tanto aqui o nosso ouvinte, né?
Por exemplo, um plano de saúde pode se negar a aceitar um determinado cliente por conta de um histórico de doença pré-existente? É aquele paciente que já vem com um histórico de doenças existentes, o plano pode se negar, doutor? Doença pré-existente ou lesão pré-existente, né? Isso. É totalmente ilegal essa negativa. Ele não pode se negar a prestar o serviço para esse paciente que informa a doença ou lesão pré-existente. A diferença principal é que ele vai ficar com uma cobertura parcial temporária. Então, dessa doença ou lesão pré-existente que ele informou, durante o período de 2 anos. Até 2 anos ele fica com essa cobertura. É como se fosse uma carência, Certo. onde durante esse período de 2 anos ele não consegue utilizar o plano de saúde para a doença ou lesão pré-existente. Passou os 2 anos, vai utilizar de forma total. Certo. Então ele pode usar o home care, então ele pode usar tranquilamente, passado esses 2 anos. Passados os 2 anos. Exemplo, né? Eu tenho a doença já pré-existente, que foi o motivo do home care. Durante 2 anos eu não vou poder solicitar o home care. Entendi. Passou os 2 anos, sim, eu posso solicitar, inclusive, o home care. E aí, passados os 2 anos, o plano nega, pode se ingressar com ação na justiça também, não é isso, doutor? Pode se ingressar com ação na justiça, aí é o mesmo raciocínio. Só vai ter essa questão, como se fosse uma espécie de carência, mas é uma restrição temporária para a doença ou lesão pré-existente que você informou. É importante também que o paciente haja de boa fé e não deixe de informar. Isso é fundamental para ele, porque isso, depois que descobre, se descobrir na justiça, aí fica ruim para ele. Pois é, e tem muita gente que mente, né, doutor? Infelizmente a gente sabe que tem gente que mente, né? Essa é uma parte que é importante ele saber a gravidade e do que ele está omitindo, né? Porque omitindo ou mentindo, né? Para ele, em muitos casos, na maioria dos casos, é mais viável que ele informe a verdade, ele cumpra esse prazo de 2 anos, depois ele pode utilizar o plano totalmente. Tranquilamente, não é isso, doutor? Tranquilamente. Maravilha. Doutor André, as nossas perguntas aqui chegaram ao fim. É sempre um prazer bater um papo aqui com o doutor. O doutor sabe muito de direito médico, cannabis, né? Cannabis medicinal, prótese, órtese, tudo. Então, muito obrigado mais uma vez, doutor. Vou deixar as considerações finais aqui com a promessa de que vamos voltar ao assunto. Doutor, surgiu nessa final de semana aqui uma pergunta para mim, a questão do direito do autista. Depois a gente pode bater um papo sobre o direito do autista, doutor? Sim, podemos agendar uma outra live para falar sobre o direito do autista, sim, sem problema nenhum. Muita dúvida aí de pai de autista, mãe de autista, que acha que também não tem direitos. E vem ocorrendo vários casos gravíssimos contra essas crianças que têm o autismo e os pais às vezes nem sabem do direito que possuem, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Com certeza. Maravilha. Vamos falar também sobre esses temas, sobre cirurgia, a gente pode fazer uma outra live sem problema nenhum. Maravilha. Doutor, vou deixar as considerações finais aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. A promessa de voltar sempre vai ser a gente aqui. E vou deixar as considerações. O doutor pode passar o Instagram, o local que reside, se atua no Brasil todo. Vou deixar as considerações. Doutor, muito obrigado. Doutor Jorge, também agradeço aí imensamente a oportunidade de estar aí falando nessa live. Depois vai estar disponibilizado também no YouTube, no Instagram. Bom, espero aí ter sanado a maioria das dúvidas do pessoal que acompanha o Ribeiro Veio Advogados. Nós aqui também sou sócio do Teixeira Freitas e Hipólito Sociedade de Advogados, aqui de Macaé. Nós atuamos no Brasil inteiro nesse momento. Tínhamos um trabalho, era mais no Rio, São Paulo e Brasília, temos uma parceria com vocês, né, aí em Brasília. Agora já estamos atendendo no Brasil inteiro, ações
contra plano de saúde, ações ligadas a direito médico, né? Ações contra plano de saúde, ações solicitando home care, canabidiol, internação domiciliar, rescisão, está acontecendo muito recentemente, rescisão unilateral do plano de saúde de forma indevida. Olha só. Enfim, está acontecendo muito isso lá recentemente no escritório. E estamos aqui, estamos aí para poder estar também participando de live, explicando, exemplificando, enfim, trazendo informações para todos aqueles que precisam. Maravilha. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui com a gente também, e a gente vai sanar essas dúvidas. Não é isso, doutor? É isso aí, doutor. Isso aí. Tendo alguma dúvida, pode mandar para o doutor George ou para o meu Instagram, tanto faz, não tem problema nenhum. Temos uma longa parceria aí e vamos continuar. Com certeza, se Deus quiser. Doutor André, muito obrigado. Um abraço para sua esposa, sua filha que está vindo aí. Muita saúde, muito sucesso e muita paz, doutor. Obrigado, doutor. Também para sua filhinha também. Eu vejo lá seus stories, a sua esposa, Paula, né? Da mentoria. Isso. Sim, vejo lá também, direto lá. Um abraço para todos eles aí. E o pessoal do escritório também, do Ribeiro veio. Isso, o Paulo e o Felipe aqui também. O Felipe, exatamente. Doutor, muito obrigado. Fica com Deus. E um grande abraço, meu amigo. Um abraço, doutor. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado por ter participado aqui da live. Essa live agora vai para o YouTube, vai ficar aqui no Instagram também. Quem tiver alguma questão, alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Um grande abraço, pessoal. Até mais.